Sejam bem-vindos ao canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Irei falar sobre os grandes erros do rei Davi. Nos vídeos anteriores falei sobre por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, o estilo da liderança de Davi e o caráter de Davi. Se você não assistiu, por gentileza assista, deixe seu like, seu comentário. E também, se for possível, se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Eu quero agradecer de antemão a todos os inscritos, a todos que deixam os likes, os comentários. Que Deus os abençoe. Quais foram os grandes erros do rei Davi? Não quero aqui falar dos erros dele como uma forma de deturpar sua imagem, não. Apenas para que nós venhamos a tirar lições e jamais cometemos os mesmos erros que Davi cometeu. Eu observo em primeiro lugar que Davi ele errou como pai. Observamos aqui que apesar de ser um rei maravilhoso, ter grandes virtudes, um grande líder, ele foi um pai ausente e negligente. E observamos que por ser um pai ausente e negligente, ele sofreu por ter errado como pai. Observamos que em um certo tempo, um dos seus filhos estuprou a sua própria irmã e Davi não fez absolutamente nada. Em Provérbios 23, versículo 14, está escrito: tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. E também em Efésios 6,4 está escrito que os pais não devem provocar a ira dos filhos, mas criar ele na doutrina de amonestação do Senhor. Então Davi, ele tinha as leis de Deus no seu coração, porém ele foi ausente e negligente em alguns pontos. Ele deveria ter feito alguma coisa e não fez. Então você que é pai, você que é mãe, não seja ausente nem negligente, seja bem presente na vida de seus filhos e haja com a maior prudência possível, para que você não venha errar e sofrer como sofreu o rei Davi. Também, além de errar como pai, Davi também errou como crente. Observamos que ele deixou de vigiar. Quero ler um texto com você em 2 Samuel, capítulo 11. Peço que você depois leia todo esse capítulo, mas a pena irei ler o versículo 2. 2 Samuel 11, 2. Está escrito: e aconteceu, à hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Então, Davi, ele errou como crente e deixou de vigiar. Em Mateus 26, 41 está escrito: orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele deixou de vigiar. Se aquela mulher estava ali se lavando, se banhando, qual era de Davi? Ter feito vista grossa, mas não. Ele olhou, cobiçou aquela mulher, cometeu um adultério com ela, a mulher ficou grávida. Depois de ter ficado grávida, o que é que acontece? Ele manda chamar o marido da mulher, como todo mundo sabe a história, que é Urias, para tentar coabitar com a mulher, para ver se cobria esse erro. Mas o homem era fiel a ele, dormiu na porta dele em vez de ir para sua casa. Ele leva esse homem para a guerra, o próprio homem leva uma carta escrita, entrega ao comandante, que se não me foge a memória era Joabe, põe ele num lugar estratégico e esse homem morre. Veja, muitas das vezes as pessoas fazem seus erros e querem dar o seu famoso jeitinho e acabam pagando um alto preço. Olha, eu falo para vocês uma coisa por experiência própria: o jeito de Deus é bem melhor que o nosso. Então, ele deixou de vigiar. Então vigie, se vê alguma coisa está ali atraindo, então cuidado. A mulher é bonita, o homem é bonito, mas é dos outros. Valorize sua mulher, valorize seu homem, vigie. Jesus disse que dentre as coisas que ele falou, vigiai. Então, nos seus escritos ele fala isso. Nem todas as coisas eu vos falo, vigiai. Então vigie. E observamos que ele confessou haver pecado gravemente contra Deus. Depois você lê o Salmo 51 ali, ele se derrama, se quebranta diante de Deus e fala da gravidade do seu erro. Também, além de errar como pai, errar como crente, Davi errou como rei. Observamos que ele ficou em casa quando deveria ter saído para guerrear a favor do seu povo, com o seu povo. Como vemos aqui no texto que lemos, ele se levantou tarde, andava passeando no terraço e não foi. Veja o que é que diz no versículo 1 de 2 Samuel 11:1. 2 Samuel 11:1. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe, a seus servos com ele, e a todos Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Ele deveria ter ido, mas ele ficou em casa. Ou seja, muitas das vezes nós erramos por deixar de fazer coisas que deveríamos fazer e mandamos muitas das vezes as pessoas fazerem em nosso lugar. Não transfira responsabilidades. O que é para você fazer, faça.
Então observamos que ele deixou um exemplo negativo para todos quantos o cercavam. Então quando você erra, você está pecando contra Deus sim, mas tem pessoas que se espelham em você, tem você como uma referência. Então você, muitas das vezes, em vez de deixar um bom exemplo, eu digo você assim, quando você comete um erro, não estou aqui te acusando. Então além de você ter algo negativo, pela questão própria, você também está deixando um exemplo negativo para todos quantos te cercam. E também observamos que ele sofreu muito por ter errado como rei. Então, errou como pai, errou como crente e errou como rei. Foram os grandes erros do rei Davi. Talvez você esteja assistindo esse vídeo, talvez esteja também cometendo alguns erros, mas nunca é tarde para recomeçar. Confesse seus erros. Além de confessar, abandone toda a prática errada, peça perdão a Deus, pois a Bíblia diz em Provérbios 28:13 que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Então confesse e deixe, que a misericórdia de Deus irá te alcançar. Um forte abraço, que Deus vos abençoe.